Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Marli e hoje vou partilhar com vocês alguns aspectos que tenho que ter em conta na hora de fazer minhas composições de suculentas. Há plantas muito bonitas que se conjugam maravilhosamente bem num arranjo, seja pela cor ou pelo formato. Idealizamos a composição, escolhemos e no final temos um resultado perfeito. Porém, o desenvolvimento das plantas nem sempre segue o rumo que pretendíamos. Há plantas que acabam por provocar desequilíbrios e condenam o resultado final dos nossos chamados arranjos ao fracasso. Eu chamo-as de plantas dominantes, porque elas têm um forte vigor, crescem muito e rapidamente roubam o espaço das outras plantas vizinhas, não permitindo assim que essas brilhem ou até mesmo sobrevivam. Os exemplos que vou dar hoje são de plantas que cultivo no meu jardim, mas é claro que o leque de plantas com estas características é muito maior. E quando eu falo de plantas dominantes, eu diria que as número 1 são as gibifloras. Aqui tenho uma Curls e na expectativa de criar uma composição frondosa rapidamente, meti aqui a Curls, mesmo sabendo que ela ia fazer aqui das suas. Ela, como podem ver, já lhe arranquei aqui folhas. Está-me aqui a abafar as vizinhas todas. Portanto, as gibifloras são muito bonitas, mas não são boas vizinhas. São muito dominantes e depois todas estas pequenas suculentas aqui à volta acabam por ficar abafadas e não conseguem dar o ar da sua graça. E quando eu falo de gibifloras, está aqui um bom exemplo. Esta aqui tinham em conjunto com outras plantas e claramente tive que a separar porque ela não dava mesmo espaço. Metia aqui numa bacia sozinha e ela está aqui a brilhar sozinha e a meu ver que bem que ela está a brilhar porque eu adoro-a. Mas não há hipótese, a não ser que eu associe a outra planta com as mesmas características de crescimento, caso contrário não vale a pena, que ela vai abafar tudo. O colar de Ruby é um dos que eu considero bastante dominante. É uma planta que eu acho muito interessante, até porque se adapta a várias situações solares, mas ele tende a crescer imenso. Este foi plantado ao mesmo tempo que as outras suculentas que estão à volta. No entanto, ele já apanhou, já cresceu isto tudo e tinha crescido para dentro. Eu é que arranquei certos enraizamentos que já tinham se desenvolvido para dentro e começa a absorver tudo. Esta planta, esta agavoite que está aqui ao lado, já estava quase coberta por ele. Ela também está aqui muito afetada, o crescimento dela está muito limitado pelo sol, que tem sido muito e queimou-a. Mas independente disso, realmente o colar de Ruby avançou bastante. E tenho outros exemplos do mesmo colar de Ruby, que foi plantado ao mesmo tempo que todas as outras plantas e que me farto de arrancar realmente crescimentos porque abafa mesmo as outras suculentas que estão à volta. Este é outro dos arranjos que eu fiz e que pode-se observar essa característica. Pelo menos no meu cultivo, não tenho dúvidas, é uma dominante. Outro exemplo bem nítido do colar de Ruby é estes pequenas tacas que eu meti aqui no meio destas suculentas e que também sofreram aqui este crescimento aqui bem vigoroso. Em pouquinho tempo já temos um colar de Ruby assim, deste tamanho. É mesmo muito vigoroso. Ao lado aqui tenho esta Echeveria, que eu desconfio ser uma Guerrerensis, não tenho certeza, que também alastra muito, já criou muitas afiliações novas e também me está a querer muito levar tudo o que a circunda. Provavelmente terei que remeter as mãos nestes arranjos, caso contrário, estas mais pequenas que estão à volta
acabam por ficar abafadas no meio destas maiores, que apesar de bonitas, não são boas vizinhas. Um dominante assim, bem dominante, é este sedum. Eu acho que lhe chamou de Dins ou qualquer coisa assim. Eu até já tinha começado a cortar raminhos e depois lembrou-me que queria filmá-lo e parei. Como podem ver aqui, ele já está aqui meio coxo. Então, este sedum é muito bonito, a meu ver. Eu gosto imenso dele, mas ele abafa tudo o que está à volta. Ele também está aqui inserido num arranjo, numa cascata de suculentas, lhe chamo eu assim, e que também precisa de ser mudada. Precisamente por isso, porque eu descontrolei muito a associação que fiz de plantas. Podem ver, imensas plantas escondidas, tudo o que estava à volta ficou tudo escondido por este sedum. Não há hipótese. Estando ele, não há espaço para outras. Este aqui é outro. Ele invadiu-me esta parte de baixo toda. Era só assim uma pontinha. E eu farto-me de cortar e tudo o que estava à volta para além dele, ele praticamente abofou tudo e já nem sequer há vestígios das outras plantas. Desapareceram mesmo. Tenho aqui uma perla, ainda a dar o ar da sua graça, mas porque estava mais metida para o lado, escapou. Mas, regra geral, não tem hipótese as plantas que são vizinhas desta suculenta. Outras que são muito invasivas são as huérnias, acho que é assim que se diz, que eu já desisti de as cultivar em conjunto, apesar dela estar aqui com um cacto orquídea aqui atrás, mas que também já está quase todo absorvido. Elas alargam tudo e também não deixam mais nenhuma sobreviver à volta delas. Apesar de bonitas, têm esta característica que temos de ter em conta. Este sedum está aqui sozinho neste vaso, não dá bem para ver, mas este também foi um dos que eu desisti de cultivar em conjunto com outras suculentas. Ele começa também a desenvolver-se tanto que acaba por abafar todas as plantas que estão à volta. Então este aqui já desisti mesmo. Eu aqui até estou a estranhá-lo porque a cor dele é esta tonalidade aqui, rosadinho e verde e amarelado. E estão-me aqui a surgir umas pontas verdes, ou é por estar num ambiente de muito sombreamento, ou está a degenerar. Vamos ver. Mas é um sedum muito, muito bonito. E quando está estressado, estas terminações formam assim, tipo umas pequenas rosetas e fica mesmo muito bonito. Aliás, podem ver por este, que é da mesma família, mas que é com outra tonalidade, já está aqui bastante estressado e podem ver, a imagem não está assim muito boa, mas pronto, não dá bem para fazer justiça à cor. Mas as rosetas estão assim a formar uma rosinha assim fechada que eu acho mesmo deslumbrante. Olhem bem, este é o mesmo que eu vos mostrei há pouco, que vê-se assim bastante mais a tonalidade dele. Mas estes não são os únicos, os outros assim de crescimento assim rasteiro, quase todos têm essas características. Por exemplo, este aqui também, estressadinho, também é muito nesse género, também junto com outras também abafa tudo. Aqui tenho mais o exemplo de uma vigorante, dominante, que é uma, eu creio que é uma Crassula capitella. Eu deixo o nome no rodapé, agora não estou bem. Estão a ver, fiz o arranjo e ela dominou também tudo o que estava à volta. Ela está a crescer bem, nem sempre acontece, também é verdade. Mas ela está aqui a apanhar um vigor que quer ser ela sozinha a liderar este vaso todo. Aqui esta Kalanchoe também é uma que também gosta só de ter o espaço para ela. Ela é assim muito bonitinha, quando cresce assim num vaso com mais limitação, ela tem um crescimento mais limitado. Mas quando ela se apanha à vontade e tem substrato à vontade, a danadinha apanha força e também domina tudo. Outra suculenta que me surpreendeu muito foi a Echeveria Luella.
realmente eu olhava para ela, franzininha, pronto, delicadinha, e ela apanhou-se assim nesta bacia grande e desenvolveu e está tão bem a abafar tudo o que está à volta. É realmente de um vigor assim mesmo muito, muito grande. Apesar de tudo, está tão bonitinha que eu está-me a gostar de tirar esta Echeveria então daqui. Este Sedum é outro dos lindos exemplares que gosta tão bem de brilhar sozinho. Isto era apenas um pequeno rebento pequenino aqui no meio deste arranjo e ele já está a empurrar as vizinhas assim para o lado. Estão a ver aqui, já está a ficar tudo encolhidinho. Tudo, já está a empurrar tudo. Ele só estava ali naquele triângulozinho, mesmo naquele pequeno espaço. Mas não vale a pena porque ele quer sozinho. E aqui vou mostrar uma bacia que eu vou ter que mexer porque está muito maltratada, cheia de ervas daninhas e isso. E está aqui uma crássula que eu estou farta de cortar porque está constantemente também a invadir tudo. E eu vou ter que a tirar daqui e escolher melhor o que vou aqui combinar junto com as outras suculentas. Elas aqui estão um bocado sofridas também. Está aqui esta toda murcha porque é como eu digo, tem estado aqui tanto calor e as plantas nem sempre aguentam com facilidade esta onda de calor, principalmente quando tivemos uma paragem de alguns dias e o calor surge de novo. É muito complicado. Bem, poderia enumerar aqui este senécio, que já o tive também em composições e tive que desistir porque ele não dá hipóteses às outras plantas. Este também seria um caso a assinalar. Este aqui, pronto, está aqui sozinho neste vaso já, mesmo por causa disso, e está até maltratadito. E outro que eu considero muito dominante é o Ripsalis. Porquê? Porque ele, quando apanha caminho, quando apanha muito substrato e está à vontade dele, ele invade tudo. Este aqui encheu-me este vaso todo, tive que o cortar por aqui, é só, como podem ver, caules cortados e provavelmente de futuro até o vai tirar todo, porque eu ando sempre a cortar nele, porque ele realmente avança mesmo muito. Então é sem dúvida um dominante. E aqui tenho outra dominante que ando sempre também a cortar nela, a Fred Eve, que tive que cortar ali aquele cantinho que ela subiu-me para cima daquela Cubic Frost e ela, quando quer, realmente ela invade tudo o que está à volta dela. É uma suculenta realmente muito bonita, apesar de vulgar, mas tem esta característica, onde ela se mete, vai tudo pela frente. Eu, no outro dia, mostrei-vos esta crássula que está em flor. E ela realmente é muito bonitinha e como suculenta é das minhas flores preferidas. Mas também é uma planta que abafa tudo. Também começa a alargar, começa aqui a surgirem novas arrebentações e ela acaba por não dar espaço a mais ninguém. Esta é a mesma desta, só que esta não está em floração. E esta está, porque elas são todas filhas da mesma mãe. Pode não parecer, mas pronto, é assim mesmo. Finalizo assim a minha experiência com as minhas plantas dominantes, apenas uma pequena amostra. Há muitas mais neste vasto leque de sobreviventes. E estas foram apenas um pequeno exemplo do meu jardim. E assim me despeço com um grande beijinho. Tchau, tchau e até à próxima.